Isso, agora outro. Exato. Bom, pessoal, louvado seja Deus por mais um dia. Nós vamos dar início a essa nova disciplina, né, que é o batismo nas águas. Eu não sei se todos aqui já são batizados, eu creio que sim, mas nunca é demais nós aprendermos. Amém? Eu creio que a nossa professora aí, ela estudou bastante, preparou uma boa aula para nós e as outras aulas também. Antes de mais nada, dar aqueles recados costumeiros, né? Para a gente não esquecer. Primeiramente, bem-vindo a todos e a todas. Que Deus possa abençoar a vida de vocês, né, nessa noite. Lembrando que os microfones devem ficar desligados enquanto a professora está falando, para não atrapalhar o bom andamento da aula. Se você precisar falar, você dá um toque, obviamente você abre o seu microfone, né? E para interagir. Vai ter aí a Michele é a nossa professora de hoje, tá? Todos conhecem, eu acredito que conhecem a Michele, esposa do Henrique. Ela prontamente aceitou o nosso convite. Então, e outra coisa, vai colocando o seu nome lá no chat, tá? Que é a forma de nós irmos controlando a presença de vocês. Para quem não conseguiu entrar, na verdade é mais uma satisfação que eu estou dando para vocês. Aqueles que não conseguiram entrar na aula hoje por motivo de célula, por, enfim, algum outro motivo que seja, nós estaremos gravando, aliás, já estamos gravando essas aulas. Depois nós subimos lá no canal do Bad School, mas elas vão ficar no privado. Nós vamos mandar para aquelas pessoas que não conseguiram entrar ao vivo, ok? Então, que você possa convidar pessoas, né? Eu gostaria de dizer isso para você. Convide pessoas, pode se inscrever lá pelo site, lá do Bad School. Depois eu coloco na descrição aí o link também, para você passar para as pessoas. E é isso, irmãos. Eu creio que Deus está nos dando uma grande oportunidade para nós aprendermos um pouco mais da palavra dele. Seja muito bem-vindo, pastor Samuel, pastor João e todos vocês, irmãos. Independente de como você está, eu oro, nós vamos orar e que Deus possa te abençoar grandemente. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos por essa noite. Obrigado pelos irmãos e pelas irmãs que entraram nessa sala hoje, nessa sala de aula. Pai, nós oramos pela vida da Michele, nós a abençoamos, toda a coordenação da escola, todos nós que estamos aqui hoje, Pai. Que ela possa depender totalmente do Senhor, naquilo que ela preparou para nos dar essa aula. Continua conosco e que o Senhor possa, acima de tudo que nós estamos fazendo aqui, ó Pai, o Senhor seja louvado. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Michele, agora é contigo. Amém. Seja muito bem-vinda em nome de Jesus. Amém, obrigada. Gente, boa noite, para quem ainda não dei boa noite. Deixa eu ver aqui quem entrou, para dar um oi, a Vivi, João Cássio, a Sô já tinha dado oi, a Bia, Luquinhas, Marcelo também já tinha dado oi, Jéssica, Érica, sejam bem-vindos, Sandra, Duda, legal, Verinha, a Alinezinha, minha filhota, Ivonete, José Cláudio, a Kelly, a irmã da Lili, seja bem-vinda, pastor, que honra, meu Deus, agora eu fiquei com medo aqui agora.
Pastor João também. Legal, Cirlândia. Simone. Legal, pessoal. Boa noite. Em primeiro lugar, queria me apresentar, porque não sei se todo mundo me conhece. Então, meu nome é Michele, como o Paulo já adiantou. Sou casada com o Henrique e eu já estou na comunidade desde 2009. Eu nasci na fé na Betsaida e eu amo essa igreja, eu amo fazer parte dessa igreja. Atualmente eu trabalho com as células, trabalho com discipulado, tem algumas pessoas que Deus tem me dado a graça de cuidar. E eu particularmente amo, sou apaixonada pelo Ministério de Ensino. Minha experiência dando aula é apenas dando aula de inglês. Então, olha que notícia boa. Na pior das hipóteses, vocês vão aprender umas palavras em inglês. Né? Brincadeira, claro. Mas eu gosto bastante da parte de ensino. E eu espero que a gente tenha um tempo bem legal juntos, né? Então, o horário da nossa aula até às 9h30. Vamos ver como é que ela vai acontecer. Talvez, se eu sentir que a gente precisa de um intervalo, talvez a gente faça, mas se estiver fluindo legal, a gente vai direto, tá bom? O material dessa aula, eu preparei uma apresentação de PowerPoint, eu gosto de ter alguma coisa para vocês visualizarem, eu acho importante. Ele vai estar disponível lá na nossa sala, no Google Classroom, assim que terminar a nossa aula, já deixei programado. E também vai ter uma atividade, e eu vou falar da atividade no final, que vocês terão aí que postar. É algo bem simples, mas eu acho que vai ser bem legal para todos nós. Eu gostaria que vocês ficassem bem à vontade para fazer perguntas, né, tirarem as dúvidas. Graças a Deus tem um monte de pastor aqui, então se não souber, a gente pede ajuda para eles. Então, por favor, perguntem e vamos lá. Deixa eu colocar aqui para compartilhar minha tela. Vamos lá. Então, o tema da nossa aula de hoje é batismo nas águas, né? Nós teremos duas aulas sobre esse tema. Então, essa é a nossa primeira aula. A gente tem como objetivo relembrar os conceitos básicos, né, do batismo que a Bíblia traz para nós. Eu sei que para a maioria, né, vocês já conhecem, a maioria é batizado, então vai ser mesmo para a gente relembrar. Às vezes também, talvez tenham pessoas aqui que quando foram se batizar, foram até mesmo na emoção, né, tiveram alguma história aqui, e que não é errado nem nada, mas assim, talvez ainda não entenderam o que realmente significa o batismo, então vai ser legal para essas pessoas também. A gente vai trazer base bíblica, e eu acho muito importante vocês olharem para essas aulas como uma certa capacitação para vocês poderem ensinar sobre esse assunto, né? Então, eventualmente, vocês conhecem pessoas que têm dúvidas sobre isso. Quando vocês estão apresentando o Evangelho, apresentando Jesus para as pessoas, esse é um caminho que elas vão ter que passar. Então, é super importante vocês estarem seguros para falar sobre isso. É a palavra, né? O batismo é a palavra. Então, é algo que tem que ser ensinado. E todo mundo precisa saber sobre isso. E na segunda aula, eu vou focar um pouco mais nos 3 tipos de batismo que a palavra fala, né? Que é batismo de arrependimento, batismo com fogo, batismo no Espírito. Então, a gente tem alguns estudos aí que trazem essa diferenciação, é bem interessante, acredito que vocês vão gostar. E eu quero pedir para vocês, a Verinha aí eu vi que ela já interagiu.
Gente, faço as piadinhas, é muito estranho ninguém rir, tá? Então, deem risadinhas no chat para mim. Eu estou com o celular aqui e eu vou deixar aberto no chat e eu quero que vocês participem o tempo todo. Eu tô aqui, ó, falando com vocês na câmera. Quer dizer, eu acho que não sei se vocês estão me vendo por conta da apresentação, mas eu estou aqui com vocês e eu quero ver. Ó, a Raquel me deu um apoio aqui moral, porque assim, gente, é horrível ficar falando com o computador sozinha, vocês têm que me ajudar. Quero participações no chat, quero comentários, se quiser mandar dúvida, qualquer coisa, se quiser. É a participação de vocês, é aqui que a gente vai interagir. Vai ter alguns momentos que vou fazer algumas perguntas, quero ver as respostas. Ó, a galera tá respondendo, é isso aí. Muito obrigada. Bom, vamos lá. Então, logo de cara, a gente precisa entender um pouquinho qual é o conceito, qual é a definição da palavra batismo. E aí, o que vocês acham? Já podem começar aí no chat. A palavra em si, batismo, o que significa? Alguém tem ideia? Dou-lhe uma. Imersão. Ah, pastor. Será que pastor vale? Claro que vale. Mais alguém? Imersão? Sepultamento. Legal. Bom, vamos lá. A palavra batismo, ela vem do grego, né? Baptizo, não sei se é assim que se fala, porque eu não falo grego, mas além de significar imergir, ó, a galera tá colocando mergulho, é isso aí. Além de imergir, significa aspergir. Então, aí já tem uma coisa interessante, né? Nossa, não é só imergir, é também aspergir. A gente está falando da palavra. Pode ser borrifar, respingar ou lavar. Ah, legal, a Val também está participando. Bacana. Então, assim, o batismo hoje, ele é um ritual de purificação e consagração religioso. A Val que falou purificação aí. Também está relacionado ao ato de nomear alguém. Então, isso a gente vê muito na Bíblia, né? Deus mudando o nome das pessoas quando ele traz uma proposta de mudança de vida. E o batismo também traz isso, né? Uma vez que a gente toma essa decisão por Cristo e a gente se batiza, né? Então a gente está mudando. Então hoje em dia a gente não costuma mudar de nome. Então uma coisa que de certa forma figura isso que acontecia na Bíblia é o próprio batismo. Chega a ser um marco nas nossas vidas. Que legal, uma nova vida com Jesus, nova identidade. É isso aí. Bom, ao longo da história, então assim, onde começou o batismo? O batismo começou, a gente consegue ver bem isso bem claro nos livros, né, dos evangelhos na palavra de Deus, onde João Batista começou a batizar as pessoas, né? Então, é engraçado que João Batista ele tinha um batismo que era meio hardcore, as pessoas tinham que ir confessando os pecados, já lá na hora, já tinha que se arrepender e já batizava. Então, assim, não era fácil não se batizar com João Batista. Aí a gente vê na história da palavra que o próprio Jesus, né, passa pelo batismo. Então a gente sabe que começou lá, mas ao longo da história, a gente consegue observar que teve uma certa divisão, né? Então houve a divisão para o catolicismo, né? O catolicismo entende o batismo de uma forma um pouco diferente do que a gente entende. No catolicismo, se diz que começou no século III, né? Então, é praticado na maior parte dos casos em recém-nascidos. É um primeiro sacramento, uma primeira consagração, onde a criança é molhada 3 vezes.
Então, assim, as crianças no catolicismo, elas são batizadas logo quando elas ainda não compreendem todas as coisas, e depois, mais tarde, eles estabelecem, né, uma crisma, onde há uma confirmação de fé. Já no protestantismo, que é a linha que nós entendemos que está mais próxima do que a palavra propõe, o batismo foi retomado no início da Reforma Protestante. Então, a Reforma Protestante, só dando pano de fundo, foi quando os líderes, né, da igreja protestante, eles ainda não eram líderes, né, eles ainda estavam dentro da igreja católica, mas foram homens que falaram, olha, tem muita coisa que a gente está vivendo que não é o que está na palavra. Então, eles proporam essa reforma. E uma das coisas que veio com essa reforma foi o batismo, a maneira que a Bíblia traz, né? Que é praticado por pessoas maduras o suficiente para fazer uma confissão de fé consciente. E significa, né, a despedida da velha vida ressuscitando em Jesus Cristo, que foi o que a maioria até colocou aqui, né? Vocês chegaram a colocar algumas coisas. Legal. Então, assim, a primeira coisa que o batismo, que acompanha o batismo, né, que precisa estar no nosso coração, é um reconhecimento da obra da cruz. Então, nós precisamos, em primeiro lugar, entender a existência de Deus e aquilo que foi feito na cruz, né? Então, o fato de Jesus ter morrido na cruz por nós, esse é a primeira, assim, é o requisito básico para o batismo. E é um testemunho público da nossa fé em Jesus. Então, assim, o batismo em si, ele não é algo espiritual. Veja bem, vocês vão me entender. Ele é uma encenação da aliança, ó, o perfil do Betsco até colocou aqui, da aliança que nós estamos assumindo com Jesus, né? Então nós estamos externando, nós estamos encenando que tipo de fé que nós temos depositado em Jesus Cristo. Então, assim, é uma representação da aliança com Deus. Eu acredito que uma das maneiras mais legais assim de explicar sobre o batismo, quando você vai explicar para alguém, porque por que se batizar, né? A mesma coisa, por que a gente se casa? Por que a gente faz uma cerimônia? Eu sei que tem pessoas que não fazem, mas a grande maioria faz questão, sabe que é importante, né? Por que eu fui lá no dia 14 de julho de 2019 e encenei, né, a minha união com o meu esposo? Porque é importante, sim. É uma cerimônia onde a gente faz uma aliança, onde eu me comprometi que eu vou ser fiel, que eu vou amar, que eu vou respeitar o Henrique e vou ficar com ele até o final das nossas vidas. Então, o batismo eu vejo como um casamento com Deus, onde a gente está mostrando para todo mundo ali que a gente está fazendo uma aliança. E aí que tá. É muito sério. O batismo, você está se aliançando com o próprio Deus, não é nem com uma pessoa, com o próprio Deus. Não, a ideia é que não tenha fim. Como que você vai romper sua aliança com Deus, né? Então, tem que ser um ato consciente, tem que ser um ato que a gente faça com toda a sobriedade possível e com toda a seriedade possível para que a gente se comprometa de verdade com aquilo que a gente está fazendo. Teve gente que colocou, né, morte, sepultamento, o João tinha colocado sepultamento. Então, assim, até isso fisicamente, né, então, quem já foi batizado, ou quem já viu um batismo, quando é com uma pessoa adulta, então a gente, né, é mergulhado. É como se, até fisicamente, nessa encenação, represente, assim, um sepultamento, né? A pessoa imergiu na água e quem ressuscita em Cristo. Então, no novo nascimento, o velho homem, ele morre, ele fica para trás. E no batismo, é possível
nos apropriarmos do enterro e sepultamento desse velho homem. E desenvolve-se a fé de que, ao sair das águas, somente o novo homem permanece. Então, assim, quer dizer que batizou nunca mais vai pecar? Porque eu já vi muito antes, né, de conhecer Jesus de fato, eu tinha uma ideia que o batismo era uma coisa assim, eu só vou me batizar quando estiver pronta para não pecar. Eu tinha esse conceito. Então, eu frequentava uma outra igreja e a ideia era muito assim. Eu pensava, falando, nossa, mas eu não gosto, sei lá, eu não levo uma vida séria. Então, eu vou me batizar quando eu estiver bem velhinha, que aí eu não vou querer fazer mais nada de errado, aí eu vou lá, vou me batizar. Então, assim, não quer dizer que no batismo também batizou, meu Deus, agora vai ser santo para sempre. Na verdade, é só o começo. Aliás, quando a gente começa a ter um compromisso com Cristo verdadeiro e o Espírito Santo vai trazendo à tona aquilo que não presta na gente, é aí que vão aparecendo as coisas. Então, assim, é isso, representa pela fé que o velho homem morreu, mas a verdade é que a gente tem que matar esse velho homem todo dia, porque senão ele quer ressuscitar. Deixa eu ver aqui. É só o começo do processo. E o batismo é uma ordenança de Jesus. Ele deixou isso, é uma ordem, sim. No final das contas, é uma ordem. Se não batizar, tiver a oportunidade e não batizar, é pecado, gente. Eu mandei um vídeo, postei lá no Classroom, do pastor Lucinho falando sobre o batismo, e ele falou uma coisa muito engraçada, né? Que é aquele jeito dele. Ele falou assim, gente, você é um mandamento, não tem jeito, né? É pecado. Mas imagina só, eu falo assim, eu vou casar com o Henrique. Não, mas eu não quero andar de aliança, não. Tipo, eu não quero, eu vou só morar com você, mas ninguém pode saber. Então, assim, não faz sentido, não faz sentido. Por que quem tem uma aliança com Jesus teria receio de se batizar? Se você tiver receio de se batizar, é porque talvez você ainda tenha dúvidas de quem Jesus é de verdade, né? Talvez você ainda tenha aquela coisa de vergonha. Isso não pode acontecer. Porque, na verdade, o batismo é a alegria, né, de receber a salvação de Deus e dizer sim para tudo aquilo que Ele propõe para nós, de mudança na nossa vida, no nosso caráter, o nosso amadurecimento espiritual, nosso amadurecimento com Cristo. Então, assim, nós temos que ter vontade de nos batizar. Às vezes está tendo batismo na igreja, até vontade de mergulhar lá de novo. É muito emocionante, assim, né? E aqui, ó, tá o versículo, tá escrito na palavra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Então, assim, a Bíblia é clara, é mandamento. Nós temos, né, que batizar as pessoas, nós temos que receber o batismo. O próprio Jesus deu exemplo. E ele foi batizado lá no Rio Jordão. O batismo é o selo da fé. Então, olha só esse versículo, Marcos 16, 15 e 16. E disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então, assim, o batismo, ele representa, é como se a gente, né, ganhasse tô imaginando, igual nosso pastor sempre conta, né, umas histórias. Eu imagino assim, como um selo mesmo, né, que nós recebemos. Nossa, batizei. Aí até a gente já começa a entrar num assunto mais polêmico, né? Então, ó, primeiro nós precisamos crer. Quem crer e for batizado. Então, o crer é a parte mais importante. Crer em Deus, entender aquilo que a gente está fazendo, que nem eu falei.
Por isso, baseado principalmente nesse versículo, que nós acreditamos que as crianças ainda não, assim, crianças, bebês, não podem ser batizados, né? Porque as crianças ainda não têm plena consciência de suas crenças. Então, acaba sendo em vão o batismo de crianças. É importante, né, que elas tenham uma idade mínima, não existe na Bíblia, não existe uma regra, é com X anos de idade. Não, mas é um momento que ela tem consciência que é uma pecadora e que ela precisa de um Salvador. É isso. E a Bíblia fala também, né, que a gente pode relacionar com o batismo, sobre a circuncisão do coração. Então, no Velho Testamento, os judeus tinham como selo da fé a circuncisão. Mas no Novo Testamento, a circuncisão ela foi suprimida. E a gente consegue enxergar, simbolicamente, a circuncisão no próprio batismo. Então, olha só o que diz em Colossenses 2, 11 e 12. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé, no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Deixa eu beber uma água aqui. E olha só, essa questão da substituição da circuncisão pelo batismo deu o que falar na igreja primitiva, porque era uma marca muito forte, assim, a circuncisão, se não me engano, ela foi feita primeiramente com Abraão, né? Acho que foi o mandamento que Deus pediu para Abraão, alguém me ajuda aí. E aí teve um momento que o povo passou no deserto, que isso foi perdido, né? Essa tradição foi perdida. E olha só que interessante. Quando Josué estava pronto para entrar na Terra Prometida, tipo, tudo certo. Passou os 40 anos de perrengue lá, já estava tudo no esquema, assim, ó, na portinha, vendo tudo já. Aí Deus falou: parou. Ninguém continua. Josué, primeiro você circuncida todos. Então, assim, para Deus, a questão da circuncisão, e aí, hoje a gente sabe que é circuncisão no coração, né? A gente vive o batismo. Existe um lugar, um acesso, né, de promessas, de conquistas espirituais que só podem ser abertas a partir do batismo. Então é muito, muito, muito importante. É isso aí, ó, confirmaram. Abraão e depois seu filho Isaac. Por quê? Vou ler aqui, Romanos 8, 28 e 29. Por quê? Não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente. E circuncisão é a do coração, pelo Espírito, não segundo a letra, cujo louvor não procede dos seres humanos, mas de Deus. Então, aqui está bem claro, né, que a circuncisão ela foi suprimida. Bom, aí a gente entra num outro tema que acaba sendo polêmico, né, que é a questão da salvação. Então, alguém já colocou aqui, né? Não é critério para salvação. Exatamente, batismo não salva. Será que é uma heresia isso? Falar que batismo não salva? O batismo por si só, que nem eu falei, é uma encenação. Mas se a gente não crê em encenar, ele não tem validade, né? Se a gente até crê em encenar, mas não viver aquilo que tem pra gente, a salvação ela pode ser comprometida.
Então, olha só, o versículo que é a chave para mostrar que o batismo ele não é passaporte de salvação para o céu diretamente e que há pessoas que morrem que não deu tempo ou não teve alguma possibilidade de ser batizada, mas elas vão sim ser salvas. Então, a gente tem aquele trecho, né, sobre o ladrão que foi crucificado com Cristo e a quem Jesus disse que estaria com ele ainda aquele dia no paraíso. Olha só, vou pedir para alguém ler. Quem está com a Bíblia aí? Dá um oi aí no chat. João, abre pra gente Lucas 23, do 39 ao 43. Lê pra gente, por favor, se consegue abrir seu microfone. Sim. Lucas. Lucas 23. Vinte e três. 39 a 43. Também estou abrindo aqui. Ok. Quando puder, só falar. Pode ler. 23 do 39, né? Peraí, 23, 39... 43. Isso. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Legal, obrigada. Nada. É muito lindo, né, essa parte. Então, olha só, o versículo, só relembrando, a gente até já leu. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não for batizado será condenado? Não, é quem não crer. Então, assim, a própria Bíblia traz, né, o crer com o batizado e a salvação em seguida. Porém, né, quem não crer será condenado. Não é quem não for batizado será condenado. Então, aqui a gente precisa entender que o crer é o número 1, é o mais importante. Então, pessoas que acabam aceitando Jesus, conhecendo Jesus no leito de morte, não tem como batizar, mas elas creram, elas fizeram ali uma oração de confissão, uma oração de entrega de suas vidas a Cristo, então sim, elas são salvas. E aí eu queria ler com vocês, queria que outra pessoa lesse pra gente, na verdade, a história que eu mais gosto, assim, de ler na palavra, que é a história do batismo do etíope. Quem mais aí tá com a Bíblia? Manda um oi aí no chat. Heitor. Vai ter pergunta. Heitor, você consegue abrir seu microfone para ler pra gente? Sim, mas o Heitor é a Kelly. Desculpa, Kelly, já esqueci. Imagina. Muita gente para lembrar, muitos detalhes. Qual? Atos 8. Sim. Do 26 ao 39. Tá, vou começar. Um anjo do Senhor disse a Felipe: Vá para o sul,
para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho, encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e, de volta para casa, sentando em sua carruagem, li o livro do profeta Isaías. E o Espírito Santo disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram ao lugar onde havia água. O eunuco disse: olha aqui, a água. Quem me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, deu ordem para parar a carruagem. Então Felipe e o eunuco desceram à água e Felipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu seu caminho. Felipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Ai, que legal. Eu amo essa história. Queria ver no chat aí qual que é a mensagem não, mas uma coisa, assim, um ponto que mais chama a atenção de vocês nessa passagem. Tipo, alguma coisa que vocês, nossa, isso aqui chama muita atenção. Quero ver aí. Cri, cri, cri. Não me abandonem. Ó, tá chegando aqui. Da simplicidade do batismo, legal. Que na caravela deveria ter algo. Que o eunuco ao se batizar encheu-se de alegria. Sim, que legal. Escolheram um lugar com muitas águas. Ó, que legal. Qualquer cristão pode batizar outro cristão. Legal. Que mais? Olha só, enquanto vocês vão mandando, tem muitas lições nessa história, né? Então, uma delas, assim, de cara a gente vê que Felipe, ele faz o evangelismo pacote completo, full já, né? Porque eu vejo que hoje, quando a gente começa a apresentar Jesus para uma pessoa, é todo um processo, tudo mais. Aí quando ela já está na igreja, aí a gente até fala assim, então tem uma coisa que chama batismo, você já ouviu falar? Aí a gente começa a explicar e tudo mais, ensinar. Mas assim, Felipe, eu acho muito legal. Ele já, porque assim, da onde que o eunuco tirou da cabeça dele o batismo? Foi porque Felipe falou.
Então, o Felipe já vem com o pacote completo, pacote salvação, né? Já batiza, já aceita Jesus. O cara já aceita, já fez oração de entrega mergulhando, né? Deixa eu ver o que mais colocaram aqui. A sede do eunuco pela palavra, legal. Que não há impedimento para o batismo além da incredulidade. Meu, chave, isso é chave. Não tem nada que impeça o batismo, desde que não haja incredulidade. A sede, né, por ele conhecer ao Senhor também. Filipe estava ocupado, mas obedeceu à ordem de Deus. É preciso conhecer as Escrituras, legal. Ó, o pastor João, não há doutrina para o batismo, ele apenas creu. Não tem mistério, não tem. Olha que legal que o Marcelo comentou. Ele estava lendo a Escritura, né? Ele estava lendo o Velho Testamento. E aí o Velho Testamento realmente, hoje em dia, ele não. Muita gente não lê, né? A gente vê aquelas Bíblias só com o Novo Testamento. E olha só, né? Uma conversão que veio a partir da leitura da palavra, muito legal. Outro detalhe, assim, para mim o que mais chama atenção é tipo, tem água aqui, vamos entrar. E é isso, é simples mesmo. Na nossa comunidade, como que funciona o batismo, né? Então a gente tem uma aula, atualmente é o Ronaldo que ministra, né, na Betsaida Carapicuíba. E assim, por que a gente tem uma aula? É para ter certeza que as pessoas, é para fazer o nosso melhor, para que as pessoas tenham certeza daquilo que elas estão fazendo, né? Nós não gostaríamos de só fazer só molhar as pessoas, né? Não, a nossa igreja tem essa preocupação. Então, mas assim, é apenas uma ferramenta, né? É simples mesmo, é só crer, só crer. Mas na nossa igreja, por uma questão de organização, para que as pessoas saibam o que estão fazendo, né, sejam ensinadas sobre a palavra, sobre toda essa doutrina que a gente está conversando aqui do batismo, elas são instruídas através de uma aula. Então é só uma questão de uma ferramenta. E o batismo pode acontecer aonde tiver água. Deixa eu ver o que mais. Ó, tem uns comentários aqui que bem complexos. Deixa eu ver o que mais. Olha que legal que o João Cláudio está falando. Batismo é o início de uma guerra entre carne e espírito, onde começam a surgir várias perguntas, poucas respostas e um conflito em nós. O espírito começa a guerrear com a carne, a gente precisa alimentar o espírito. Então, a partir da história do etíope, do batismo do etíope, quero ver aí no chat as respostas para essas perguntas. Vocês estão vendo, né, as perguntas? Primeira pergunta, quem pode se batizar? Prepara aí, ó, dedinhos no teclado. É isso aí, Jéssica. Quem crê? Todo aquele que crê. Isso aí. Simples assim, né, galera? É isso aí. Quem crê em Jesus Cristo de todo o coração e desejar isso. Legal. Vamos lá. E quem pode se batizar? Opa, acho que repetiu a pergunta aqui, hein? Então, assim. Quem pode batizar, né? Então, quem que pode. Eu li errado minha própria pergunta aqui. Então, quem que pode batizar alguém que quer se batizar? Nessa história a gente viu que. E aí no chat? Alguém até já falou aqui em cima, né?
Todo aquele que for discípulo de Jesus, legal. Todo cristão. É isso aí. É isso aí, um convertido em Cristo. Qualquer cristão que é discípulo de Jesus e vive a prática da fé. Exatamente. Na nossa igreja, mais uma vez, né? Então, a gente tem as aulas e no momento do batismo é convencionado, né? Alguns dos pastores, ali o Ronaldo faz parte disso, tem feito parte disso, né? Nos últimos batismos. Sempre foi o pastor Nildo, né? Agora ele já está aposentadinho, tadinho. Mas sim, qualquer um de nós poderia batizar. Qualquer um que é cristão, que pratica a fé cristã, poderia batizar. Então, basicamente, todos que fazem parte da grande comissão. A gente tem que se preparar, assim, tem que se preparar, porque a colheita que está vindo, ela é muito grande, né? Então, todos nós precisaremos. E quando alguém pode se batizar? Quando? Cadê minha galera do chat aí? Se tiver água, na mesma hora. É isso aí. Quando aceitaram Jesus. Em questão de idade, a gente leva em conta a capacidade de entendimento. Quando já está ciente que é pecador, legal. E como alguém pode ser batizado, vocês já responderam, em qualquer lugar com água suficiente para a gente fazer imersão. Então, ainda que algumas igrejas protestantes, elas ainda façam batismo por aspersão, na nossa comunidade, né, a gente entende que o mais próximo do que a palavra mostra é o batismo por imersão. Então, é o batismo que a nossa comunidade pratica para as pessoas que querem, que desejam isso. Aí eu coloquei umas fotos aqui, né, ó, batismo em lago, batismo em banheira. Às vezes tem lugares que a igreja é perseguida, as pessoas nunca vão poder ter um batismo público assim. Aqui tem um batismo numa piscina. Aqui, só por curiosidade, é a filha do presidente Jair Bolsonaro, a esposa dele é Michele Bolsonaro, se batizou recentemente. A gente vê muitas não, né? Poucas, mas algumas fotos na internet, se vocês pesquisarem, assim, batismo na igreja perseguida é sempre dentro de casa, em algum lugar assim, e eles enchem uma banheira e batizam onde der para batizar. Ó, tem uma pergunta aqui. Mas a aspersão é válida ou não? Gente, o que vocês acham? Vale batismo por aspersão? Quem não sabe, aspersão é quando, né, joga a água ali, tem de alguma maneira se borrifa a água. O que vocês acham? Vale aspersão? Essa é polêmica, hein? Vamos ver. Creio que aspersão, mediante a fé, em um caso extremo, como leito de morte. Sim, não dá para batizar, a pessoa até deseja, talvez o batismo por aspersão seja uma opção. A Ivonete está compartilhando também que ela levou um tempo para se batizar,
que ela queria sentir esse desejo no coração. Eu também levei um tempinho por conta disso. Concordo com o João. É isso aí. A Érica também. É isso, né, gente? Porque em tudo, sabe? Eu acho que quando a gente entra nessas partes mais polêmicas, nessas discussões, eu vejo assim que o X é quem somos nós, né? Para invalidar uma pessoa que creu de todo o coração e, e simplesmente talvez. Vamos até tirar esse caso mais extremo no leito de morte. Vamos considerar outras igrejas, né? Eu, particularmente, eu não tenho coragem de falar que um batismo de uma pessoa que creu de todo o coração, mas de repente foi ensinada que o batismo de aspersão era uma opção. Eu não acredito que vai chegar no céu e Deus vai falar, ó, não valeu, não serviu. Até porque se a gente está falando que o batismo é uma encenação daquilo que a gente está vivendo em Deus, então a forma não é o mais importante, é muito mais importante aquilo que acontece dentro do nosso coração. Então, se dentro do coração de uma pessoa tiver uma aliança profunda com Jesus, verdadeira, quem somos nós para dizer não está válido? Deixa eu ver o que mais vocês falaram aqui. Não deve ser usual. Legal, tal. Pois o batismo vem do coração, mas a visão é dada mediante o entendimento da liderança de cada doutrina. É isso aí. É isso, pessoal. A questão é muito mais assim da gente. Tem tantas coisas para a gente construir em Deus, né? Tantas pessoas para serem ganhas para Jesus, que essa questão de esse tipo de batismo é válido, não é? É uma questão muito pequena, perto da grande comissão, perto do grande propósito que Deus tem para nós como igreja, para nós avançarmos, né? Então, é realmente assim, estamos numa aula, a gente conversa sobre isso, nós temos nossas opiniões, a maioria, né, de nós concordamos, amém. Próximo assunto, não é algo que nós devemos ficar perdendo tempo em discussões, né, como a própria palavra fala. Mas legal, gostei de ver os comentários de vocês. Bom, vamos lá, agora chat. Algumas perguntinhas e respostas. A palavra batismo significa imersão ou aspersão? E aí? Pergunta número 1. Agora é só pergunta e resposta. Algumas vão ser um pouquinho repetidas, né? Mas vamos lá. Pergunta número 1. Imersão. Ó, 100% das. Ó, teve alguém aí que não caiu na pegadinha, hein? A Sandra. Gente, olha só. No comecinho da aula que eu mostrei para vocês, esse diagrama aqui, os significados da palavra baptizo. Não sei se vocês estão vendo. Tem o imergir, mas tem sim o aspergir. A aspersão também era uma pegadinha. Não fui eu que fiz a pegadinha, isso aqui estava no material que passaram para os professores, tá, gente? Não briguem comigo. Sandrinha arrasou. Legal. Como Jesus foi batizado? Essa daí é
fácil, né? A gente falou de tudo isso. São perguntinhas só para a gente fazer aquele check que todo mundo prestou atenção. Por imersão também. Legal. É isso aí, imersão. Na Bíblia, na verdade, a gente não tem assim relatos de batismo por aspersão, né? Gente, sabe o que é muito interessante que eu estava estudando esses dias? A gente consegue enxergar claramente, né, o paralelo com o que o povo vivia, né, no Antigo Testamento, toda a trajetória do povo de Israel com a nossa vida cristã, né, a nossa caminhada com Cristo. Então, por exemplo, o povo de Israel estava sendo escravizado no Egito, e aí, né, Deus ele levanta uma pessoa para trazer a libertação. Então, nós estávamos escravizados pelo pecado, né? Alguém começou a interceder por nós para que nós fôssemos libertos. Isso é muito legal. Beleza. E aí tem um momento que o povo, quando eles estão chegando na Terra Prometida, eles têm que ser batizados, não. Eles têm que atravessar um rio para chegar na Terra Prometida. Também é uma figura do batismo. E foi o Rio Jordão, né? Jesus foi batizado no Rio Jordão. Então tem esse paralelo aí. E eu acredito que é jesuicidência, né? Ah, olha que legal que o Marcelo falou. Alguns exemplos bíblicos parecem demonstrar que esse tipo de batismo era também utilizado além de imersão. O caso de 3.000 batizados em um só dia. Eu nunca tinha pensado nisso, mas realmente, né? Onde que eles batizaram 3.000 pessoas? Como é que foi isso? Então, pode ser, né? Pode ser que eles tenham usado uma técnica, tenham feito um batismo mais express, né? Olha só, Jesus mandou que nós fôssemos batizados no nome do. Ah, isso daí é só pergunta fácil, né, gente? Não tem pergunta difícil nessa aula. Jesus mandou que nós fôssemos batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É isso aí. Gente, sabe que eu vou contar uma história. Quando eu estava no começo da minha caminhada cristã, uma pessoa de uma outra igreja, de uma denominação dessas que não considera a gente irmão, né? Considera a gente primos. Só que eu não tinha lido a Bíblia inteira ainda. Eu estava comendo a Bíblia com farinha, assim. Eu lia muito, muito, muito quando eu me converti. Mas eu comecei pelo Velho Testamento. E eu não conhecia tanto, né? Novo Testamento nem tinha lido ainda. E a pessoa falou assim: quer ver? Lá, aposto que na sua igreja, como é que foi o seu batismo? Você foi batizada no nome do quê? Aí minha mente voltou lá na cena, né? Eu com o pastor Nildo. Eu falei, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí ele falou, tá vendo? Batizou errado. A Bíblia fala que é em nome do Pai e do Filho. E realmente tem um trecho na palavra, eu não separei aqui para mostrar para vocês, mas tem uma frase no Novo Testamento, em um momento, assim, muito específico, que estão explicando e falam que tem que batizar as pessoas, né, no nome de... Aliás, não é no nome do Pai e do Filho, é no nome de Jesus. E essa pessoa falou que o meu batismo não era válido, e aquilo me deu uma tristeza tão grande, tão grande. Então, assim, aí depois eu fui conhecer a palavra e eu vi que não, mas eu fiquei tão chateada que eu fui falar com a minha discipuladora na época, eu falei, meu, o que aconteceu com o meu batismo? Não valeu. E não era, né? Não tem nada a ver. A Bíblia fala sim com todas as letras, o Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? E aí já está incluso Jesus.
Quem crer e for tananã, será tananã. Marcos 16:16. É isso aí, batizado, salvo. Sem muitos segredos, né? Mas quem não for batizado será condenado? Não é uma pergunta, é uma citação. Mas quem não for batizado será condenado. Verdadeiro ou falso essa frase? Ó, ninguém caiu na pegadinha. É isso aí, galera. É falso. Legal. E aí vem a frase verdadeira, né? Mas quem não crer será condenado. Então, a Bíblia é clara: quem não crer será condenado. Isso aí, verdadeiro essa. A 6. Agora ficou um pouco mais. A 7 a 8, vamos lá, é um versículo, né, de Romanos 6, do 11 ao 13. São 4, 5, 6, 7 espaços. Da mesma forma, considerem-se tananã para o tananã, mas tananã para tananã em Cristo Jesus. O que vocês acham que é essas 4 primeiras palavras? Já vi umas respostas. Mortes, pecados, vivos em Deus. É isso aí. O Marcelo mandou uma pergunta. Já vamos para a pergunta. Calma aí, Marcelo. E a 8ª, portanto, não permitam que o tananã continue dominando os seus tananãs, fazendo que vocês obedeçam aos seus tananãs. Quem tá respondendo no Bet School 2021 é o Paulo? Ah, Paulo, não vale você, né? Você já manda a resposta sim. Mas é isso aí, gente. Pecados, corpos e desejos. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Então, a partir do batismo, a ordem não é só batizar, né? Quem dera que fosse só assim, tipo, batiza que tá tudo certo. Então, depois do batismo, já vem a ordem, olha. Então, considerem-se, vocês têm que morrer para o pecado. E vocês têm que viver para Deus. Então, assim, a responsabilidade a gente consegue ver aqui, ó. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais. De quem que é a responsabilidade? A gente sabe, sim, que o Espírito Santo, ele é quem nos ajuda a vencer o pecado. Mas nós temos essa responsabilidade. A Bíblia coloca essa responsabilidade em nós. Nós não podemos permitir. Nós não podemos deixar que os nossos corpos obedeçam os nossos desejos. Então, isso é muito importante. Então, o batismo, ele não é só ir lá e molhar e tal. O Marcelo perguntou aqui, né, por que até hoje tem pessoas que têm uma certa dificuldade para se batizar ou ser batizados? O pastor João até já
já respondeu, né? Tô vendo aqui. Pecado e dúvidas. Eu creio que o que as pessoas mais, que impede assim, mais as pessoas de serem batizadas é o medo de ter um compromisso com Jesus, né? Essa ideia de se eu me batizo, elas até entendem que o batismo é uma coisa séria, então logo se eu me batizar não vou mais poder pecar. E se elas ainda não têm uma experiência com Deus, um amor por Jesus para começar a falar não para aquilo que é pecado, então elas acabam optando por não fazer nenhum compromisso, não se comprometerem, né? Eu creio que é por isso. Gente, para fechar, vamos lá. Antes de ir para esse finalzinho aqui, alguém quer perguntar alguma coisa? Se vocês quiserem abrir os microfones aí para comentar alguma coisa, gostaria de ouvi-los. Um de cada vez, por favor, porque senão. Olha, o pastor João é terrível, né? Ele me perguntando, gente, não aguento isso. Qual idade pode se batizar? Então, isso daí é polêmica, né? Se a Bíblia não mostra com clareza, a gente não pode afirmar com certeza, a gente não pode dar uma idade. É uma idade onde a criança já reconhece. Assiste o vídeo do Lucinho que a gente postou. O Lucinho, gente, eu vou adiantar, vai, vou contar o que tem no vídeo. Ele conta que os 2 filhos dele foram batizados com 7 anos de idade. Que a filha dele chegou nele e falou assim: pai, eu sou pecadora e eu preciso de um salvador. Eu quero me batizar. E aí ele pegou e batizou sim. Então, o que ele fala é isso, né? De que se a criança tem essa consciência, ela já pode se batizar. Pessoal, para fechar então, já que ninguém perguntou mais nada, vamos lá. Então, o batismo é uma confissão múltipla. Como assim? Então, a gente confessa sobre o céu, né? De que a nossa fé e morte e ressurreição de Jesus é uma confissão da igreja, de que nós somos parte dela. Então, assim, não é só que nós acreditamos no céu, nós fazemos parte da igreja de Cristo. A gente tem uma confissão que é relacionada ao mundo, que é que nós fomos mortos para ele, e fazemos e tem a ver também com a conscientização do diabo, de que nós fomos libertos dele e transportados para o reino de Deus, para viver na luz do Senhor. Então, fechando, é isso. Olha que legal. O pessoal falando aqui, ó, Mateus se batizou com 12 anos de idade. Um neném. Vai da maturidade de cada um, exatamente. Pessoal, que bonitinhos. 12 anos. A Bia, a Érica. A Érica não, né? A Duda. Legal. Filha Nicole, do João também. Muito legal, gente. É isso aí. É importante, né, que os pais, eles façam esse papel. Quando, até voltando que a gente estava falando, quando Josué teve que circuncidar o povo, de quem que era o papel de circuncidar? E isso foi perdido. Eram os pais, né? Os pais tinham esse primeiro papel de fazer a circuncisão nos filhos. Os pais foram omissos naquela época, o povo de Israel. E aí Josué ele teve que assumir, de certa forma, o papel dos pais para circuncidar o povo. Então, assim, eu acho maravilhoso quando os pais ensinam as crianças, né, fazem a circuncisão na criança, porque é responsabilidade deles em primeiro lugar, né? Mas é claro, nós como igreja estamos aqui para adotar as pessoas,
para amar as pessoas, ensinar para nós sermos os Josués, né? Já que elas não tiveram pais que conheciam a Deus, como foi o meu caso. Também fui conduzida ao batismo dessa forma. Pastor João com 33. Galera, é isso. Eu deixei para vocês uma atividade lá. Vocês podem digitar, vocês podem escrever à mão e tirar uma foto e mandar lá, né, como um anexo, do jeito que for mais fácil. Eu pedi para vocês uma redação simples, contando a história de vocês, a história do batismo de vocês, que eu gostaria de ouvir, gostaria de conhecer, mas assim, na aula não dá pra gente contar, né? A história do meu batismo eu conto para vocês na próxima aula, mas eu vou querer ouvir de vocês. Como eu não vou poder ouvir, eu gostaria que vocês escrevessem. Façam um esforcinho, coloquem lá o conteúdo dessa aula, esse material, essa apresentação vai estar disponível em PDF lá na nossa sala e já com o link para postar a atividade. Gostaria muito que vocês fizessem, vai dar para postar até quarta-feira que vem, acho que eu coloquei até 6 horas da tarde, mais ou menos o horário que eu marquei lá, para deixar aberto para vocês enviarem. Tá bom? Paulo, você quer falar alguma coisa aí? Para fazer encerramento da aula, posso orar para a gente encerrar? Falar o quê, né? Que aula abençoada. Eu só vou tirar um print aqui para depois colocar lá no grupo lá. Não tem nada para falar não, só agradecer. Desculpa, Michele, porque eu acabei esquecendo de te apresentar, né? Mas você fez isso Imagina. muito bem, né? E eu já vi lá, pessoal, já está realmente postado lá a atividade que a Michele acabou de falar aí. E é isso, né? Eu não sei se alguém tem mais alguma pergunta. A única coisa que eu gostaria de ressaltar eu até coloquei aqui no chat aqui, não sei se você acabou lendo, mas existem algumas denominações, não sei se existe ainda, tá? Mas na denominação que eu me converti, lá quando eu tinha 19, 20 anos de idade, primeiro quando você se converte, você quer ler a Bíblia, você quer comer a Bíblia, né? Porque ela é a palavra de Deus. E eu me lembro que quando eu cheguei exatamente nessa parte aí do etíope, do Filipe do etíope, eu entrei em conflito com o meu pastor na época. Por quê? Porque lá eles tinham uma classe que eles chamavam classe de catecúmenos. O que é isso? É uma classe, é o que o Ronaldo faz, por exemplo, é o que o pastor Nildo fazia, preparar o irmão, o crente, para se batizar, só que lá durava de 6 meses a 1 ano. E eu me lembro que eu me converti em abril, se eu não estou enganado, acho que foi em abril de 84, uma coisa assim. E eu cheguei no pastor e quando ele anunciou que eu precisava me matricular numa classe, todas essas coisas, naquela semana eu li essa passagem. E eu cheguei para ele e falei, mas pastor, por que eu tenho que esperar esse tempo todo? Tá escrito aqui, pastor. Aqui, ó, Filipe batizou o eunuco aqui, ó, tal, né? O etíope lá e tal, né? Não, irmão, mas ele foi tentar me explicar. Eu sei que eu entrei num conflito e eu não fiquei naquela denominação. Porque eu comecei a orar, eu entendi que eu precisava ir para um lugar porque eu queria ser batizado. Entende? Até teve um irmão aqui que ele colocou, acho que foi o Marcelo que colocou uma pergunta aí, não sei se a pergunta é exatamente essa,
que ele fala sobre por que tem algumas pessoas que demoram, parece, para entender, para se batizar. Eu confesso para você que eu não sei. Eu não sei, porque eu tive essa experiência. Eu acho que cada um tem a sua experiência com Deus, né? Então eu sei que eu fui para outra denominação e lá o pastor fez o apelo para quem quisesse receber Jesus. Eu levantei a mão de novo e no mês seguinte ou 2 meses depois eu estava sendo batizado nas águas, né? Inclusive eu fui batizado ali no Parque ali no Parque Ecológico do Tietê. Ali. Legal. Então eu fui batizado, porque eu entendi. E tudo na nossa vida com relação à Bíblia é isso, irmãos. Nós precisamos entender aquilo que Deus está nos falando. É com tudo, com relação a dízimo, com relação à aliança, com relação a tudo. Então, para mim, essa aula ela foi muito gratificante, porque elucida, né, algumas coisas aí. E eu não vou me alongar aqui, porque vai ter ainda 2 aulas. Então, glória a Deus aí pela tua vida, Michele. Glória a Deus. Eu sei que algumas pessoas precisaram sair por algum motivo ou outro, né? Mas que bom que você permaneceu até o fim. E é isso. Se você quiser orar, Michele, fica à vontade para encerrar. E não se esqueçam, pessoal, de fazer a atividade, por favor. Legal. Gente, vou orar então. Senhor, obrigada. Obrigada, Paizinho. Como é gostoso falar sobre esse assunto e lembrar, Senhor, do dia que nós assumimos o nosso compromisso contigo. Pai, como é bom aprender um pouco mais. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que cada sementinha que foi plantada em cada coração venha frutificar. Pai, eu declaro aqui, Senhor, a tua capacitação para cada um, para pregar o teu evangelho, Pai, Senhor, e já introduzir o batismo, Senhor, para as pessoas que estão te conhecendo. Pai, em nome de Jesus, dá ousadia, Senhor, no Espírito Santo, para que nós venhamos falar desse assunto, sabe, Deus, para que haja uma transformação, para que essas pessoas recebam a alegria da salvação, assim como aquele etíope recebeu quando Filipe o batizou. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos ungir, realmente nos preparar para isso, porque nós cremos, Senhor, que há uma grande colheita a ser feita. Nós batizaremos muitas pessoas, muitas. Nós teremos que ensinar a muitas pessoas sobre o batismo, Pai. Então, Senhor, nos prepara para esse dia, nos dá olhos de fé para esse dia, Pai. Eu sonho com esse dia, Senhor, que nós, até como o Marcelo comentou, nós teremos milhares de pessoas convertendo a Jesus, nós nem saberemos como batizar, nós nem saberemos, assim, como estruturar tudo isso. Deus, em nome de Jesus, eu agradeço pela vida de cada um que está aqui. Pai, Senhor, dá uma noite tranquila. Obrigado pela vida de todos. Guarda cada um em suas casas. E Deus, continue ministrando aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. 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 Boa noite, galera. Obrigada, viu? Deus Amém, abençoe. pessoal. Deus abençoe vocês. Ô, Michele, então depois você vai colocar esses slides, essa primeira aula aqui lá no mural? 9h30 já vai postar automaticamente. Tá, você falou. Tá bom. Deus abençoe, viu? Amém. E Obrigada. obrigadão aí por tudo. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.